Bom dia, o 30 Minutos está no ar. O programa é interativo e dele você participa fazendo a sua pergunta, tecendo a sua crítica ou ainda a sua consideração pelos telefones 3269-9057, 3269-9164. Também você pode participar pelo 30 Minutos, Twitter ou ainda Facebook, Lincoln Portela. O meu convidado de hoje é Pedro Bueno. Ele é presidente do Sindiguardas de Minas Gerais, Sindicato dos Guardas Municipais do Estado. Tema: Guardas Municipais. O perfil: ele é guarda civil de Belo Horizonte, exercendo exclusivamente a atividade sindical e representação de classe, acadêmico no direito e ativista político, diretor da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Bueno, bom dia, obrigado por sua participação. Bom dia, Lincoln. Eu agradeço mais uma vez, pela oportunidade de participar de um debate tão importante. As guardas municipais no nosso estado, como é que elas andam? Olha, as guardas municipais vêm avançando bastante no seu efetivo, na estrutura, e tem muitos desafios ainda, Precisamos avançar ainda mais, mas a gente percebe que há uma grande lacuna na segurança pública, no campo da prevenção, e as guardas municipais vêm ocupando muito bem esse espaço. Na pesquisa feita sobre qualidade dos serviços, popularidade, parece-me que Exército, Polícia Federal e as guardas municipais estão nos primeiros lugares, isso procede? Sim, em 2011, pesquisa realizada pela CNI-IBOP, revelou que as guardas municipais já são a terceira força mais benquista, mais aceita no atual sistema de segurança pública, ficando atrás apenas da Polícia Federal e do Exército Brasileiro, ambas corporações que não lidam diretamente com a população e, portanto, não tem esse desgaste, esse atrito natural do convívio. E, portanto, nós entendemos que a Guarda Municipal já possui, então, o status de corporação mais benquista e aceitável pela população. Agora, as guardas municipais foram sendo criadas nos municípios, se não me engano, são mais de 1.000 municípios, são 130 mil guardas municipais. Esse efetivo é comparável com o quê? O que nós podemos comparar? Esse é o segundo efetivo, o terceiro efetivo? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou também esse ano que as guardas municipais já configuram o terceiro efetivo em força de segurança pública, inclusive superando quase o dobro no número de efetivos do Corpo de Bombeiro. Então, já é um dado relevante e mostra o crescimento das guardas municipais. Agora, elas foram sendo criadas em cada município, mas sem uma regulamentação específica. Isso implica em quê? Sim, há um perfil já constatado da atividade dos guardas municipais. No entanto, por falta de entendimento, de conhecimento da real atribuição, alguns prefeitos oscilam nas atribuições das guardas. Oscilam como? A gente percebe que, às vezes, a guarda é empregada no exercício irregular da função, vamos assim dizer, guardas municipais fazendo serviço, às vezes, de portaria, de vigilância, minimizando a capacidade de atuação das guardas municipais. As guardas municipais foram criadas para fazer qual tipo de serviço? As guardas municipais, elas existem diante da falência do modelo de sistema público no Brasil. Então, uma questão muito questionada é a prevenção, a presença ostensiva de guardas municipais, assim como existiam a Guarda Civil Metropolitana, com a famosa dupla Cosme e Damião, a Polícia de Proximidade, Polícia de Quarteirão, e a Guarda vem nesse sentido, para recuperar esse status de polícia de proximidade, fazendo policiamento comunitário e preventivo. Agora, como é que vocês fazem um policiamento comunitário e preventivo em relação ao armamento? Vocês estão armados, desarmados?
qual tipo de aparelhagem que vocês têm, qual tipo de mecanismo para defesa que vocês têm para deter alguém. O que vocês têm nesse contexto e como é que anda a questão do armamento aqui em Minas Gerais? Sim, no contexto geral, né, a gente percebe alguns setores políticos, né, a gente percebe um certo corporativismo de algumas outras corporações que insistem em dizer que as guardas municipais não possuem capacidade, né, no exercício da função armados. Quando a gente percebe muito pelo contrário, né, por força de regimento, as guardas municipais são a categoria hoje mais adequada para atuar na prevenção e na segurança pública, visto que as guardas municipais não possuem o tribunal de exceção, prerrogativas de estado de exceção, né? Hoje a gente verifica que as polícias militares estão sob o crivo do Tribunal de Justiça Militar, né? As guardas municipais não. Eles respondem pelos seus abusos, pelos seus excessos, como qualquer um do povo. E assim deve ser no Estado Democrático de Direito. Então, as guardas municipais, por força de regimento, né, eles têm uma possibilidade maior de retrair o mau uso, a má utilização, o excesso, o abuso de poder. Ok. Eu estou entrevistando hoje Pedro Bueno, presidente do Sindiguardas, tema Guardas Municipais, 3269-9057, 3269-9164, Facebook Lincoln Portela ou 30_minutos. Mas parece que houve uma certa dificuldade em Belo Horizonte. Vocês haviam conseguido armamento? O que aconteceu? Como é que está a questão do armamento em Belo Horizonte? Sim, existe uma grande polêmica em torno desse assunto, né? Desde 2006, a Guarda Municipal de Belo Horizonte já possui um arsenal, né, que até então não foram apresentadas notas fiscais da aquisição desse armamento. Esse armamento nunca foi apresentado. Isso foi feito quando? Quando aconteceu isso? Em 2006, quando da gestão do prefeito Fernando Pimentel. E a gente fica buscando informações acerca disso, né? O que a gente tomou conhecimento através da mídia, que houve até mesmo um congelamento dos bens do então prefeito e do secretário da ocasião, né? Por haver indícios de irregularidade na aquisição, né? A gente julga até com preocupação de ser um contrabando de armas, visto que não há origem lícita, não houve um processo licitatório, há suspeitas de superfaturamento, né? Vasta munição que já perdeu sua capacidade de uso, ou seja, no mínimo, a má utilização do dinheiro público. Isso tudo foi objeto de denúncia e de apuração por uma comissão especial na Câmara Municipal, que verificou que há, de fato, graves irregularidades nesse sentido. E como é que há? Quantas anda esse processo? Esse processo foi encaminhado ao Ministério Público, né? E a gente fica se perguntando por que isso não foi tomado as providências necessárias, né, para autuar os possíveis responsáveis, né, caso haja algum desvio da finalidade do equipamento público e do dinheiro, né, público. Ok. O programa 30 Minutos está aberto para que o ex-prefeito Fernando Pimentel, ministro hoje, tenha a oportunidade de fazer o contraditório, né? O contraditório é a essência da democracia. Então, o espaço está aberto para que também, tanto ele quanto o secretário, possam estar presentes aqui. O espaço está aberto, os 30 minutos, para direito de resposta, caso seja necessário. O Jonas Ribeiro, de Sarzedo, pelo Facebook. As guardas municipais podem fazer o trabalho investigativo. Como abordar pessoas suspeitas? Olha, há uma corrente nesse sentido, né? Então, o ex-secretário nacional de Segurança Pública, né, o doutor Ballesteri, ele defende essa tese, né? Defende a reforma do sistema policial brasileiro, né, através da PEC 51. Ele defende o ciclo completo, né, da atuação das polícias, ou seja, a polícia civil, né, investigando e também atuando ostensivamente. E as guardas municipais não poderia ser diferente. É exemplo de outros países, né, de primeiro mundo, com modelo avançado, né, que realmente traz uma resposta efetiva para a demanda no Brasil. Eu estou com o Silvano Melo, Silvano é do bairro Buritis,
E ele pergunta, qual a orientação que a Guarda Municipal recebe para o relacionamento com a população? Olha, a orientação, ela parte da administração que comanda a sua guarda, né? Então, nós temos vários tipos e perfis de prefeitos, alguns assumem a postura de chefe de polícia municipal, outros se isentam disso, né? E a gente vê que essa postura oscila de guarda para guarda, né? Mais uma vez, a falta de regulamentação é um fator que dificulta essa postura definida. Como é que anda a questão da regulamentação? Vocês podem ser regulamentados pelas câmaras municipais ou tem que vir uma regulamentação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal? A Constituição Federal, no seu artigo 144, parágrafo 8º, né, ela confere, inclusive, uma regulamentação por parte das câmaras municipais, sim. Nós entendemos que elas devem atuar nesse sentido e regulamentar, assim como ocorre em várias guardas nesse país, né? As câmaras municipais, através de lei orgânica, através do estatuto próprio, conseguem definir as atribuições e trazer tranquilidade para a atuação do servidor. Contudo, a gente carece também de um direcionamento em âmbito federal. E é por isso que a gente defende a regulamentação das guardas municipais, através da PEC 534, através da PL 332, e, logicamente, que a gente conta com o apoio dos parlamentares nesse sentido. O Davi Silveira pergunta pelo Twitter por que o PL 1332 não é aprovado. A gente percebe que há um entrave, um lobby muito grande que resiste, né, à possibilidade das guardas municipais atuarem efetivamente na segurança da população. E esse lobby, a gente sabe que vem por parte das forças que hoje atuam na segurança da população ostensivamente, e a gente não vê nenhuma vedação constitucional para que os municípios possam ofertar esse tipo de serviço para a população, que é essencial. Agora, você entrou numa área que a gente também discute bem. O que acontece na Câmara dos Deputados? A Presidência da República não quer votar os ACS, os chamados Agentes Comunitários de Saúde, ou seja, hoje o governo federal não quer votar nada relativo a piso salarial. Com isso, o governo coloca as chamadas urgências constitucionais para que sejam votadas, como o Código da Mineração, internet, a questão da Santa Casa ou das Santas Casas, essa questão já foi inclusive vencida, e com isso, projetos de lei ficam sem ser votados na Câmara, apenas PECs, como 1332 não é uma PEC, apesar de vocês terem uma PEC, 438, se não me engano? 534. 534, apesar de vocês terem a PEC 534, o projeto de lei 1332 não anda por causa do trancamento de pauta na Câmara dos Deputados. No caso de vocês, não incide em piso salarial nacional, é realmente uma consequência dos agentes comunitários de saúde que, lamentavelmente, acabam penando porque o seu projeto, que começou a ser votado, não foi concluído. Eu estou com muitas perguntas aqui e algumas até... aqui nós respondemos a todas as coisas, perguntas boas e perguntas ruins, ou ruins assim para a instituição, né? Ou considerações. A Graça diz parabéns pela qualidade do programa. Meu sobrinho Carlos da Silva Veiga, Guarda Municipal. Quais as prevenções para proteger as guardas municipais? Como as guardas municipais são protegidas pelo poder público? Olha, isso é um tema que a gente vem discutindo, né? A gente precisa dotar as guardas municipais de uma segurança jurídica no campo da atuação, visto que algumas legislações pecam por falta de regulamentação. E a gente vem debatendo a criação de frentes parlamentares, né? Buscando também um apoio do Ministério Público, da autoridade policial, para entender que a atividade da guarda é um serviço essencial à população. Mais uma vez, perguntas que nós já fizemos no início. Eu estou entrevistando Pedro Bueno, que é presidente do Sindiguardas aqui do estado de Minas Gerais.
O Maurílio Estevão, do bairro Itapuã, qual realmente a finalidade da Guarda Municipal? Estou vendo guardas e quando eu vou passeando pela orla da Lagoa da Pampulha, mas não consigo identificar qual a real função deles. É só o patrimônio? Não, absolutamente, né? A função primordial para a existência da Guarda Municipal é a segurança da população, né? E garantir a tranquilidade, a ordem, né? Nos equipamentos públicos, nas escolas, nas praças, nos logradouros públicos, né? Garantir o bom funcionamento da administração pública, né? E por isso a Guarda precisa atuar no campo da fiscalização, de posturas municipais, né? Do mau uso e ocupação do solo, garantir a preservação do patrimônio ambiental, do patrimônio histórico, cultural, e essa é a principal função da Guarda Municipal. 3269-9057, 3269-9164, 30 minutos pelo Twitter, Facebook, Lincoln Portela. Essa resposta sua responde também à pergunta do Rogério Alves, do bairro Laguna. Aparecido Oliveira, da Pampulha, qual será a atuação da Guarda Municipal na Copa do Mundo em 2014? Olha, nós temos vários estados, né, que trabalharam essa questão no sentido de que a Guarda Municipal preste um bom serviço à população, né, aos estrangeiros que vão trazer benefícios para a nossa economia. Em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, a gente não percebe essa preocupação, né? Até mesmo a questão do efetivo, não houve um concurso público, não há tempo mais de realizar concurso público para aumentar o efetivo. A gente vê um caos no trânsito, né? Visto que a Guarda Municipal fiscaliza o trânsito, mas, porém, tem um efetivo muito pequeno e a gente não viu uma preocupação nesse sentido. Então, a gente vê com muito receio a participação da Guarda perante a Copa do Mundo. Eu estou aqui também com a consideração de Ana Lúcia, que é do bairro São Bento. Ana Lúcia aqui dá faz uma crítica mais forte. Ela diz: eu saindo do consultório médico no bairro Santa Efigênia, com minha mãe, uma senhora de 81 anos, um pouco debilitada, fui abordada com total deselegância e incompetência por um guarda municipal. Eu estava certa ao perguntar o seu nome e quando eu fiz a pergunta, ele bateu sua mão no peito e disse: você por acaso não está vendo o meu nome aqui, não? Homem ridículo, tanto que recorri e a multa foi retirada. Não falo o nome dele com medo de retaliação. Péssima imagem. Claro, quantos homens vocês têm em Minas Gerais? Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte são 2.400 homens. É claro, né, que, por certo, sempre tem alguém que tem erros aí na sua conduta e no seu relacionamento. Como é que vocês cuidam desses erros? Como é que vocês tratam esse tipo de acontecimento? Olha, a Guarda, né, a gente percebe pela resposta da população, né, quando o guarda está atuando, né, que ela tem uma aceitação muito grande, né? A Guarda se destaca pelo garbo, pela altivez, pela educação. É claro que no efetivo muito considerável e até mesmo pela formação que a gente critica e acha que é um erro reproduzir algo que não deu certo, pode reproduzir esse tipo de atitude. Então, é mais uma crítica que a gente faz. A Guarda é formada na Academia de Polícia Militar e a gente entende que é hora de a gente buscar outros moldes para essa categoria que está se estabelecendo no campo da segurança pública. Eu estou com o inspetor Oliveira pelo Facebook. Devido a não saber gerir as guardas municipais, alguns prefeitos ameaçam acabar com as mesmas em suas cidades, mesmo concursados. Como fica essa questão? É verdade. Hoje, né, há uma questão que é colocada como responsabilidade do Estado, né, que é uma grande mentira. Hoje o município é o ator principal no campo da atuação da segurança pública. E todo prefeito que se omite a realizar segurança pública no seu município deve ser observado atentamente pela sua população. E a população deve cobrar do prefeito, né, a atuação efetiva das guardas municipais, uma estrutura para a guarda municipal, porque isso traz muita tranquilidade para a população, para a comunidade. Você falou sobre segurança, Lorena Santos, do bairro Santo Antônio. Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Forças Armadas,
guardas municipais, tanta polícia e a violência só aumenta. Como justificar isso? A gente consegue diagnosticar o grande erro no sistema de segurança pública, né? Não há uma integração, né? A gente não tem uma rede de dados disponível a ambas corporações. A gente percebe que não há o chamado ciclo completo de polícia, é o grande entrave, né? Para a gente realizar uma investigação, realizar uma diligência, cumprir mandados de busca e apreensão e realizar operações conjuntamente, né? Compartilhando dados relevantes para o sucesso de uma operação. Então a gente vê essa falta de integração entre as corporações policiais no Brasil, que é o grande fator que dificulta o avanço. Olha para cá aqui comigo. Eu tenho dito isso e algumas pessoas acham que eu sou exagerado. São 150 assassinatos por dia, 150 estupros por dia, 150 mortes no trânsito por dia. O Brasil é o terceiro país mais pedófilo do mundo. Em nível de violência, o Brasil hoje tem 22,2% de mortes por cada 100 mil habitantes. Perde apenas para o México, que tem 22,7 por cada 100 mil habitantes. Nós estamos em guerra civil. É preciso mudar a cultura do Brasil. Cultura da violência. Quer um exemplo do que é cultura da violência? Estive conversando com o Regional Norte, Júnior Alípio, fazendo um excelente trabalho ali. Sabe o que ele me disse? Que a maior parte dos problemas de dengue vem por causa de tampinhas de refrigerante PET ou de tampinhas de garrafas de cerveja que são jogadas nos fundos das casas, nos quintais. Ali o mosquito prolifera. É o primeiro índice, depois vasinhos de planta e pneus. Isso é violência contra a saúde humana, violência contra o meio ambiente, é a cultura do desrespeito. E a cultura do desrespeito está no trânsito, está na família, está no relacionamento interpessoal. Nós temos que mudar essa cultura no Brasil e trocar a cultura do desrespeito por uma cultura de paz. Ainda não entendemos isso. Hoje o Brasil é um país violento. Estamos em guerra civil e não nos apercebemos disso ainda. O Marcelo de Jesus, da cidade de Contagem, gostaria de saber se os guardas de Contagem e Betim estão armados e se há expectativa do aumento do efetivo em BH. Olha, em Betim nós estivemos há pouco tempo em Betim, numa campanha grevista, né? A guarda já existe há 12 anos e a gente percebeu um completo abandono e descaso por parte da administração pública. No entanto, a gente conseguiu uma boa conversa com o prefeito, o atual prefeito Carlyle, que foi sensível às dificuldades da Guarda Municipal e, inclusive, adotou todos os meios necessários, vai realizar agora o convênio com a Polícia Federal, né, para que a Guarda Municipal possa portar arma de fogo e garantir a segurança, né, da corporação, né, e da população, visto que a arma de fogo é um equipamento de proteção individual, é o último escalão do estágio progressivo da força, né? A gente tem as recomendações, estudos da PNUD, recomendações das organizações mundiais que militam no campo da segurança pública, que é necessário para a preservação da integridade física do cidadão infrator ou daquele cidadão que está sendo abordado, que haja um uso progressivo da força. Então, o último escalão ele é essencial, até mesmo para assegurar a integridade física da pessoa abordada, que precisa entender que o Estado está ali para garantir a segurança de todos. Ok. Olha, o Magalhães do Anchieta, o José Anício, não, já Anício é outra pergunta que eu vou colocar, o Walter Pedro de Santa Luzia e também o Valdogênio Magalhães pelo Facebook. Todos eles falam sobre a questão das multas de trânsito, que a guarda fica meramente por conta de multas de trânsito e ficam andando para informar notificações, a guarda é tão focada no trânsito, há respaldo legal para essas multas? O que você tem para falar sobre essa questão de trânsito e multas? Na verdade, a gente percebe que uma fração muito reduzida do efetivo da Guarda Municipal que é disponibilizado para fiscalizar, orientar, educar o cidadão em relação ao trânsito, né? Com toda a dificuldade do número de efetivo, a gente ainda percebe
que há muito desrespeito por parte do cidadão, do condutor, com as regras de trânsito, né? Haja visto que a gente enfrenta todo dia esse caos no trânsito. Em Belo Horizonte, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, através de uma ação que discutia o poder de polícia na fiscalização do trânsito feito pelas guardas municipais, pacificou essa questão através da sua Corte Superior. O José Anício do São Bento diz: sugiro também fazer entrevista com o comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Fica aqui a sugestão. Daniel, nosso produtor, por favor, convide também o comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Fica aberto o espaço. Luiz Renato da Cruz, Providência, rapidinho, temos 1 minuto para terminar o programa. Há realmente perseguição política contra alguns guardas municipais pelas suas pelas suas convicções, e se há solução para isso? 30 segundos. Sim, em Belo Horizonte há uma questão grave de violações de direitos humanos, né? A gente teve uma greve em razão disso e vários pais de família estão sendo perseguidos e há uma situação muito grave que a gente precisa tratar. Houve uma quebra de um acordo feito com a prefeitura, né? O sindicato atendeu o pedido da prefeitura. Nós desocupamos a ocupação no prédio da Guarda Municipal, nas instalações da Guarda Municipal, suspendemos a greve, né, com o propósito de que a prefeitura não punisse nenhum dos servidores e abrisse um canal de diálogo. E o que a gente viu é uma quebra abusiva desse acordo e, no entanto, publicaram no Diário Oficial pelo menos 25 processos administrativos para excluir esses pais de família. E para terminar, o Rogério Marques do Caiçara: a Guarda Municipal é uma instituição militar? Absolutamente não. A Guarda Civil Municipal, é assim que a estabelece o Ministério do Trabalho, o Código de Ocupações Brasileiras, ela é uma instituição eminentemente civil. Ok, e finalmente, Domingos Madureira, parabenizo o programa. Qual o tipo de treinamento que vocês recebem? 20 segundos. O treinamento que a gente acha até desnecessário é a questão da ordem unida, né? Direitos humanos, o Código Penal, questões de ordem urbana e questões que envolvem a segurança da população, técnicas operacionais. São essas as orientações. Lembrando de orientações e treinamento, olha, educação domiciliar é direitos humanos também. A gente falou outro dia sobre isso. Muito obrigado, Boiano, por sua participação. Sucesso, parabéns pelo trabalho das guardas municipais. Eu que agradeço inclusive pela militância, né, no Congresso Nacional a favor das guardas municipais e, mais uma vez, pela oportunidade de participar do programa. E sempre a favor da segurança pública no Brasil. Para você que participou do 30 Minutos, meu muito obrigado. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Grande abraço para você. Até lá.